Olá, irmão, irmã, paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em cada um do coração de vocês. Eu sou a Adriana, faço parte da equipe de pregadores da Arquidiocese de Sorocaba, de formação, e é com muita alegria que hoje a gente vem dando continuidade à formação sobre o estudo da Carta aos Romanos. E eu convido você a pegar sua Bíblia, seu lápis, seu caderno, para que a gente possa iniciar esse estudo. Eu vou estar utilizando hoje a Sagrada Escritura e a Constituição Dogmática da Verbo. Amém? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Querido Deus de amor e de bondade, derrama sobre nós uma porção dobrada do Teu Espírito, para que possamos ser instruídos, edificados e iluminados por Ti neste momento. Amém. Meu irmão e minha irmã, na Constituição Dogmática Dei Verbo, no capítulo 3, Dei Verbo, capítulo 3, número 11 e número 12, vem falar sobre a inspiração divina da Sagrada Escritura e da sua interpretação. No 11 é específico sobre a inspiração divina, e ele nos diz assim, que as coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo, por inspiração divina. Ou seja, Deus é o autor da Sagrada Escritura. É Deus o seu próprio autor. E Deus serviu-se de homens, de sua capacidade, de sua faculdade, de suas inteligências, serviu da natureza humana, serviu dela. Esses homens são chamados de agiógrafos. Agiógrafos são os autores sagrados, são os santos escritores que foram inspirados por Deus para escrever a Sagrada Escritura. E olha que lindo que tem lá em segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vem nos dizer assim, toda a Escritura é divinamente inspirada, útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, experimentando em todas as suas boas obras. Meu irmão e minha irmã, é obra de Deus. Isso é Deus falando conosco. O Senhor está entre nós. E veja, a mesma maneira com que eu leio a Bíblia, eu tenho que ler com o mesmo espírito em que ela foi escrita, é o mesmo espírito que eu tenho que ler. Eu tenho que ler com fé. É fé. Eu tenho que ler com fé, porque quando eu leio com fé a Sagrada Escritura, ela deixa de ser um livro, porque ela não é um livro, ela é Jesus, é o Verbo encarnado no meio de nós, é o próprio Deus falando, é o próprio Deus atuando. Então, quando eu leio com esse mesmo Espírito, sobre a ação do Espírito Santo, quando eu leio com fé, a palavra de Deus se atualiza na minha vida, ela se eternaliza, porque é Deus quem age e faz. E no número 12 da Constituição Dogmática, ele vem falar assim que para eu descobrir a intenção desses autores santos, desses escritores sagrados, para que eu possa descobrir qual a intenção que eles tiveram, além de tantas outras coisas, eu tenho que entender o gênero literário com o qual foi escrito, ou seja, cada autor que escreveu, que tem o seu livro na Sagrada Escritura, cada autor se expressou de uma maneira. Tem a sua maneira de expressar, tem a sua maneira de escrever. Tem autor que escreveu textos jurídicos, como Moisés. São os textos do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem autor que foi inspirado e escreveu em forma de poesias, de poema, de canção. Tem autor que escreve de forma profética, de forma apocalíptica. Nós temos textos que é novela na Sagrada Escritura, verídica. Nós temos textos que são narrativas. E para cada um desse texto tem a sua estrutura. E eu tenho que analisar essas estruturas, né? Por exemplo, no Novo Testamento nós temos vários textos, vários relatos, várias narrativas de relato. Tem relato de controvérsia, tem relato de milagre, tem relato de conversão. No relato de conversão de Zaqueu, que é um que todo mundo conhece, ele tem as suas características, tem a situação inicial, depois tem o conflito, nós vamos encontrar a situação transformadora,
o decorrer, né, a solução do problema e vai terminar com a situação final, né? No caso de Zaqueu, qual que era a situação inicial? Zaqueu queria ver Jesus. Qual era o conflito que ele enfrentava? Ele tinha medo, estava envergonhado devido à sua profissão. Então ele resolveu subir numa árvore e ver de longe, uma árvore, né? E ver de longe o Senhor passar. Qual foi a situação transformadora? O Senhor passou, viu e pediu: desce, Zaqueu. Qual foi a mudança que foi ocorrendo no decorrer? Zaqueu levou Jesus para casa. Qual foi a situação final? Ele se converteu. Então veja, teve uma estrutura, uma situação inicial, um conflito, uma situação transformadora, o desenrolar da história e a situação final, que foi a conversão. Então, em todos os gêneros literários, eu tenho a sua estrutura. E aqui está nos dizendo que eu tenho que entender para que eu possa descobrir o verdadeiro sentido do que os hagiógrafos querem nos transmitir. Eu tenho que entender esse gênero literário, eu tenho que entender essa estrutura, a estrutura com a qual o autor escreveu o texto. E nós vamos ver então o gênero literário epistolário, o gênero literário carta, que é o gênero que Paulo usou para escrever a carta aos Romanos, tá bom? Então veja, tanto a poesia, como o texto jurídico, como as narrativas, novela, parábola, cântico, textos apocalípticos, seja qual for o gênero, eu tenho que ler dentro do seu estilo literário. Quando eu leio dentro do seu estilo literário, eu não vou trair a intenção do autor. E assim também eu não vou trair a revelação divina. Amém? Vamos lá então? Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, para começar, ele não a dividiu em capítulos e versículos. Os capítulos e versículos foram colocados no século 13, né? Então era um documento só. Era um documento, era uma obra teológica. Era um verdadeiro tratado completo de salvação que nós temos. Então, ele é um texto completo, não tem as divisões de capítulo e versículo. A epístola é uma carta de correspondência entre duas ou mais partes. Porém, a carta é algo simples, é algo mais pessoal, é algo mais íntimo. E a epístola não, a epístola já é mais formal. Por isso que às vezes a gente fala em epístola e carta. As cartas no Novo Testamento, principalmente as de Paulo, elas eram lidas em voz alta, né? Nas reuniões, eu mandava para a comunidade por ele fundada, exceto a comunidade dos romanos não foi fundada por Paulo, mas ele escreveu carta para ela, né? Essas cartas enviadas em reunião era lida e depois de lida elas eram guardadas como objeto de grande valor. Elas eram guardadas porque tinha grande valor, tinham-se grandes estimas. Então, depois disso, qual era a finalidade, então, de Paulo e dos outros autores escreverem carta? A finalidade era dirigir, era aconselhar, era instruir, pastorear, ajudar na administração daquelas pequenas comunidades recém-nascidas, recém-formadas. Por quê? Assim que havia, que fundava uma comunidade, Paulo não poderia, e os outros autores não poderiam se deter por muito tempo naquela comunidade, porque o seu trabalho missionário tinha que continuar. E nós vimos, depois da ascensão do Senhor, o quanto cresceu esse trabalho missionário, né? A evangelização chegou na Ásia, chegou na Grécia e por muitos tantos lugares. Ela foi expandindo graças a esse trabalho de evangelização. Porém, as comunidades recém-formadas não poderiam ser esquecidas. Então, Paulo, quando ele vai fundar outra comunidade, que ele envia carta para que continuasse aquela comunidade sendo instruída, sendo aconselhada, sendo ajudada na administração, ajudando a pastorear, Paulo escreve essa carta, porque tinha que se manter, era vital manter a unidade, era vital manter o relacionamento entre as comunidades por ele fundado e pelos outros. Então, era necessário alimentar espiritualmente as comunidades, e isso era feito através das cartas, né?
Para quê? Para que, edificando espiritualmente, eles pudessem orientar a conduta de acordo com os preceitos de fé, pelo qual ele estava ditando, né? No princípio, irmão, a transmissão era oral, né? A nossa igreja aqui, né? Baseada, fundamentada no tripé Sagrada Escritura, tradição oral, tradição escrita e no magistério da igreja. Então, de princípio, a evangelização era oral. Nós podemos ver que os evangelhos foram escritos 70 anos, mais ou menos, Mateus, Marcos e Lucas, 70 anos depois do fato corrido. João, 95 anos depois, né? Então, não é que estava acontecendo, já estava sendo registrado, mas as cartas ocorreram, né? Essa necessidade para manter viva a fé, para alimentar espiritualmente as comunidades. Então, sempre Paulo estava escrevendo para dirigir, para orientar, para pastorear. E na época em que surgiram as epístolas neotestamentárias, era uma prática habitual que o autor tivesse um assistente, um secretário, né? Para quê? Quando ele tinha um assistente, Paulo, várias cartas teve assistente, ele ditava o conteúdo e o seu assistente escrevia. No final da carta, Paulo só assinava, né? Colocava o seu nome com o seu próprio punho, mas às vezes não era assistente. Às vezes ele tinha secretário, que era algo mais íntimo. Qual era o papel do secretário? O secretário, ele era informado profundamente do assunto a ser tratado, e ele ficava encarregado de compor e redigir a carta. Então, a carta aos Romanos é de autoria de Paulo, mas não foi redigida por Paulo, foi redigida por um secretário. Pegue aí a sua palavra em Romanos, lá no último capítulo do livro de Romanos, e olhe lá o que ele vai dizer no capítulo 16, no versículo 23, está nos dizendo assim: E eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo em nome do Senhor. Gente, ao final da carta romana, quem escreveu foi Tércio ou foi Paulo? Foi Paulo. Mas é importante eu saber que fazia parte de uma característica que o apóstolo tinha um secretário para que minha cabecinha não entre em pane. Então, quem escreveu foi Paulo. Tércio foi o secretário de Paulo. Isso fazia parte de uma característica da época. E também fazia parte da característica da época um diálogo crítico, é o estilo da carta de Paulo, né? Tem em algumas cartas, em alguns momentos, a crítica, a expressão crítica, uma expressão até mais acentuada. Essa expressão é chamada diatribe. Diatribe é a crítica textual. Paulo muitas vezes é agressivo no que escreve, porque ele está exortando. Não é mesmo? Então vejam só. Paulo vai escrever essas cartas de acordo com as características da época. Né? Qual era a característica de uma carta na época? De uma característica de uma carta romana na época. Ela tinha o seu remetente, aquele que está mandando a carta. Ela tinha o seu destinatário, para quem era a carta. Tinha uma pequena saudação composta geralmente de uma palavra só, desejando saúde. Daí já tinha todo o conteúdo da carta e raras vezes tinha uma despedida. Era um texto frio, um texto simples, um texto curto, né? Mas Paulo, ele vai usar de toda essa estrutura padrão que tinha para montar a sua epístola. Porém, meu irmão e minha irmã, com algumas diferenças. Vamos pegar a Bíblia e vamos analisar uma carta tradicional, no estilo tradicional de Roma. Então, pegue lá a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Nós encontramos isso aqui, como eram as cartas na época. Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, versículo 26. Cláudio de Lícia é um tribuno e ele está mandando uma carta para o governador Félix. Por quê? Porque Paulo é um prisioneiro e tem alguns judeus que querem matar Paulo. Inclusive, eles estão fazendo greve de fome e sede. Enquanto eles não matarem Paulo, eles dizem que não vão voltar a comer.
Como Cláudio descobre, ele pega uma escolta, envia Paulo para Félix, que é o governador. Só que ele envia junto uma carta. Então, olha a carta como que era. No capítulo 23, versículo 26. Diz assim: Cláudio, Lícia, saúda ilustríssimo Félix. Olha como é simples e curto. O nome de quem está mandando, Cláudio Lícia. A saudação, saúda. E para quem é, ilustríssimo Félix. Depois tem o conteúdo da carta. Diz assim no 27. Esse homem havia sido sequestrado pelos judeus para ser morto. Quando soube que era romano, intervi com a tropa e o libertei. Querendo averiguar as acusações que tinham contra ele, levei a conselho. Mas constatou-se que as acusações versam sobre controvérsias de sua lei. E não havia nenhuma acusação digna de morte ou prisão. Ao tomar conhecimento de um atentado planejado contra este homem, eu o enviei a ti e aviso os acusadores que se apresente a ti suas acusações, e acabou a carta. Não tem nem despedida, né? Paulo vai aproveitar dessas características desse gênero epistolar, desse gênero carta, e vai escrever a sua carta. Porém, ele vai mudar em alguns detalhes. Não é que ele vai mudar, ele vai ampliar, ele vai preencher essas características com elemento cristão. Ele vai pegar, vai ter na sua carta uma introdução, vai ter a saudação, vai ter o remetente, vai ter o destinatário, sim, mas vai ser muito mais ampla, porque ele vai começar já a colocar os elementos de sua fé. Então, lá em Romanos capítulo 1, nós vamos poder observar bem isso. Pegue lá comigo, Romanos capítulo 1, no versículo 1 diz assim, ó. De Paulo, servo de Jesus, Messias, chamado a ser apóstolo, reservado para anunciar a boa notícia de Deus, prometida a seus profetas na Escritura Sagrada, a respeito de seu filho, nascido fisicamente da linhagem de Davi, a partir da ressurreição, estabelecido pelo Filho de Deus, com poder pelo Espírito Santo. Por meio dele recebemos graça do apostolado para que todos os povos respondam com fé em seu nome, entre os quais sois também cotados e chamados por Jesus Messias. Veja só a introdução dele, né? A parte do remetente já é bem completa, porque Paulo já começa a evangelizar ali. Ele já começa a dizer ali que ele é um homem novo, ele não é mais Saulo, ele é Paulo, convertido, um servo de Deus. Ele já começa a evangelizar aqui na introdução, no momento em que ele está falando, né? No momento em que apresenta como remetente. E depois, no versículo 7, é que ele vai fazer, então, vai indicar para quem é. Olha só, a todos os que Deus amou, olha que lindo, e chamou a ser consagrados, que se encontram em Roma. Para todos de Roma, Deus o ama. Então ele já começa a anunciar o amor de Deus ali, no momento para quem ele está falando, para quem é a carta. No destinatário da carta, ele também continua evangelizando. Depois ele vai fazer uma saudação super calorosa e uma ação de graças. Paz e graça a vós da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Messias. E Senhor, dou graças ao meu Deus por vós, por vossa fé é anunciada em todo o mundo. Então veja, ele usou os elementos, as características padrão de uma carta e começou então nesses elementos a ampliar e a colocar a fé. Começou a colocar mais sentido em tudo aquilo. Veja que calorosa, né? A sua saudação deixou de ser algo frio, deixou de ser algo curto, já começou a transmitir vida ali, já no início. Então, depois que ele mostrou-se como remetente, depois que ele já falou para quem era a carta, né, o destinatário, depois que ele fez a saudação, ele fez uma ação de graças, e depois da ação de graças, que ele foi falar todo o conteúdo da carta, toda a intenção dele. E depois de tudo isso, meu irmão e minha irmã, é que ele vai para o final da carta. O modelo tradicional ou não tinha uma despedida, ou então era bem rápida, mas Paulo
Ele continua evangelizando até na despedida. Na despedida, né, para despedir da carta, ele coloca uma exortação no final, conclui com uma exortação, ele coloca uma bênção, ele faz uma oração e uma saudação final, tudo muito completo, uma evangelização completa. Mas ele utilizou das características padrão de uma carta daquele momento. Uma saudação simples que era, ele faz bem mais completa. Uma apresentação já evangelizadora, porque o objetivo de Paulo era levar a Jesus. Paulo não estava em Roma quando escreveu. Roma não foi fundada por Paulo, mas Paulo conhecia os cristãos e a comunidade que estava lá e ele percebeu da necessidade de dirigir, de orientar, de pastorear aquela comunidade. Por isso ele escreve esta carta. Porém, meu irmão e minha irmã, todo texto tem a sua estrutura que deve ser analisado. Todo gênero literário tem a sua estrutura, assim como carta também teve. Mas além da carta, eu não posso só me basear no gênero literário. Eu tenho que ter uma contextualização daquele gênero. Nós temos que contextualizar o texto de todos os gêneros. Como que eu vou contextualizar o gênero carta, o gênero epístola? Né? Eu vou ter que entender o gênero e vou ter que entrar no contexto histórico, ou seja, eu vou conversar com o texto. Eu vou conversar com a carta, eu vou fazer perguntas para o texto. Então, é ideal a gente começar conversando quem está mandando a carta. Quem está mandando a carta? Por que está mandando a carta? Qual a intenção do autor ao enviar aquela carta? Quem é o destinatário da carta? Para quem é aquela carta? Por que está mandando para aquela pessoa ou para aquela comunidade? Já que era uma comunidade pagã, é interessante eu analisar também quais eram as principais divindades daquele local. Porque eu estava evangelizando, Paulo estava evangelizando. E quando a gente vai estudar, eu tenho que saber que comunidade, que povo estava ali, era pagão, era gentil, era convertido, não era convertido? Quais as divindades? Qual a situação religiosa? Qual o conflito que aquela comunidade estava tendo? Então eu tenho que analisar quem manda, qual é o destinatário, por que está mandando, para quem está mandando, quais as divindades do lugar, de onde escreveu, de onde Paulo escreveu. Qual a situação em que ele estava quando ele escreveu? Quais os assuntos que está sendo abordado nessa carta? Qual a estrutura, qual é o padrão, quais os tópicos abordados nesse gênero literário, nesta carta? Quais as questões culturais que são abordadas ali? Então eu tenho que estar por dentro de tudo isso. Eu tenho que conversar com o texto para poder responder. E quando eu conheço o texto, quando eu entendo do gênero, quando eu converso com o texto, aí sim eu vou entender a intenção que o geógrafo teve e não vou, de modo nenhum, interpretar errado aquilo que ele quis transmitir. Interpretar errado aquilo que a palavra do próprio Deus quer me falar. Então, é importante analisar tudo isso. Deus seja louvado pela tua vida. Bons estudos. Paz e bem.